gente desce para a fazenda a hora que for, a gente tem esse acesso muito fácil. E isso é um diferencial da FASU. Pelo menos 75% dos nossos alunos já realizando ou já tendo realizado esses tipos de atividade. A ideia da minha disciplina, do primeiro período, os professores ficam até com um pouco de ciúme, mas infelizmente os alunos gostam muito de mim, porque tem essa parte prática todos os dias. Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Sejam muito bem-vindos ao FazuCast. Meu nome é Rayane Duarte, eu sou jornalista da instituição e hoje, em clima de Exposebu, nós vamos falar sobre a medicina veterinária, sobre o curso da FASU. A medicina veterinária é uma profissão milenar ligada diretamente ao cuidado com a saúde dos animais e também com a nossa relação enquanto humanos com eles. Uma profissão com atuação extremamente ampla, seja em consultórios, em clínicas, em hospitais voltados aí para pequenos animais, tanto quanto grandes animais, animais silvestres, produção animal, saúde pública, entre muitas outras áreas e cenários. E para falar sobre isso, eu não poderia deixar de convidar o nosso coordenador do curso, professor Tiago Braga, a nossa professora Paloma Coutinho e a nossa aluna Rafaela Felipe. Pessoal, sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada. E para a gente começar, vou fazer aí uma breve apresentação de vocês e a gente já abre o nosso bate-papo. Professor Tiago é médico veterinário, mestre em ciências veterinárias e doutor em ciências animais. Além de professor e coordenador, ele é responsável pelo nosso inovador sistema de suínos criados ao ar livre, o Ciscal da FASU, e também atua com pesquisa na área de biotecnologia reprodutiva e biologia molecular. Professora Paloma, também médica veterinária, mestre em cirurgia veterinária e atualmente doutoranda em produção e reprodução animal. Além da docência, atua como médica veterinária autônoma, atendendo aí a BCZ em importantes projetos como o PENAT e a prova de touros do Gir Leiteiro. E complementando, para fechar a nossa mesa, a nossa aluna Rafaela, do 6º período de Medicina Veterinária e atualmente estagiária na BCZ, especificamente no Museu do Zebu. E, bom, pessoal, começando aí, de fato, com o nosso coordenador, Tiago, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a abordagem do curso de Medicina Veterinária da FASU, aí, enquanto diferencial, foco. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, tá, Ana, por fazer parte desse projeto que você está tocando aí brilhantemente desde o ano passado, né? E é uma honra para a gente poder estar aqui falando desse curso que a gente está à frente dele aí já há 2 anos e meio, né? Completando 3 anos agora no meio do ano. E, com toda certeza, já colhendo muitos frutos positivos, né? Com toda essa jornada nossa. Falar do curso de Medicina Veterinária da FASU, para mim, é uma alegria muito grande, né? Quando eu fui convidado para ser o coordenador do curso, eu entendi que fazer este trabalho seria um grande desafio, né? Desafio em que sentido? Em instaurar um curso que, de fato, conseguisse colocar profissionais de qualidade no mercado de trabalho, que é uma coisa que a nossa região precisa e precisa com urgência, né? E aí, quando nós fizemos toda uma pesquisa para poder instaurar o curso, nós percebemos que Uberaba e região ele tinha uma necessidade muito grande de médicos veterinários que fossem especialistas em clínica e cirurgia de grandes animais, principalmente a campo, né? Tanto que está a professora Paloma aqui, que é especialista nesse assunto, que é um dos nossos grandes ases, né, que nós temos dentro do nosso corpo docente. Então, quando a gente entendeu esse cenário, a gente percebeu que, de fato, o foco do nosso curso deveria ser esse. Não que esse é o foco exclusivo, claro que não. O nosso curso ele tem uma formação generalista, onde nossos alunos têm a possibilidade de conhecer todas as áreas da medicina veterinária. Estamos ainda no meio do curso, né? Estamos evoluindo, mas com toda certeza os nossos alunos eles têm essa possibilidade de
conhecer, de praticar, de entender e de futuramente terem a opção de escolher qual a melhor área seguir, né? Falar nos diferenciais que o nosso curso tem também é uma grande honra, porque começa pelo fato da própria FASU ser um diferencial, quando a gente entende todas as instituições de ensino que nós temos, né, aqui na nossa região. A FASU, ela é mantida, né, ela tem como mantenedora a ABCZ, e isso já traz para nós um grande potencial de crescimento e potencial de oportunidades geradas para os nossos alunos. Tanto que agora, durante a 91ª exposição, todos os estágios oferecidos aqui dentro da Exposebu são direcionados aos nossos alunos, né? Processo que se repete da mesma forma que aconteceu ano passado. Então, são quase aí 80, 90 vagas de estágios, todas disponibilizadas para os alunos FASU e nas mais diferentes áreas, né? Então, o nosso aluno aí, ele tem muito chão para correr aqui dentro da exposição, muita coisa para conhecer, muito conhecimento para ser adquirido, né, dentro da maior feira do gado mundial. Outros pontos diferenciais que nós temos é a quantidade de aulas práticas que nós desenvolvemos ao decorrer do nosso curso. A gente começa já desde o primeiro período com uma disciplina chamada de projeto integrador. Essa disciplina ela se repete durante todos os períodos, né, do primeiro ao 10º período. E já no primeiro período, sob a tutela da professora Paloma, os alunos têm aí o projeto integrador de clínica e cirurgia de bovinos a campo, né? Então, a professora Paloma, ela já, apenas no primeiro dia de aula, que ela está com esses alunos dentro da sala de aula, e depois disso é só curral, é só fazenda, fazendo tudo que ela sabe fazer de melhor ali, passando todos esses conhecimentos para os nossos alunos, né? Além disso, o nosso curso ele oferece outras oportunidades de estágio para os nossos alunos, não só dentro da ABCZ, através das nossas empresas parceiras. A FASU tem aí mais de 80 parcerias que geram não só oportunidades de estágio, mas também oportunidades de posicionamento no mercado de trabalho, né? Eu até 6 meses, 8 meses atrás, mais ou menos, eu trabalhava em uma outra empresa de biotecnologia e genética aqui de Uberaba, e dentro dessa empresa nós tínhamos aí, se eu não me engano, 3 ou 4 alunos do curso de Medicina Veterinária já trabalhando ali, claro, não atuando como médicos veterinários, mas inseridos, né, dentro desse ambiente que gera conhecimento e que gera oportunidade. Além disso, mais um ponto positivo que nós temos é o nosso quadro de professores, né? São todos professores mestres ou doutores, extremamente capacitados, prontos para ensinar os nossos alunos da melhor forma possível, né? E isso faz com que nós tenhamos aí uma garantia de que sim, nós vamos colocar profissionais de qualidade no mercado de trabalho, né? Para fechar esses diferenciais, no semestre passado, quando nós estávamos fazendo um levantamento sobre o nosso curso, eu fui pesquisar, perguntar para os nossos alunos, fazer um levantamento de fato, passando de sala em sala para conseguir entender quantos dos nossos alunos já tinham feito estágios externos, estavam fazendo estágio ou estavam trabalhando já, de alguma forma, ligados à medicina veterinária. E depois desse levantamento, um número que me surpreendeu bastante é que a gente tem aí pelo menos 75% dos nossos alunos já realizando ou já tendo realizado esses tipos de atividade. É um fato que deixa a gente muito feliz, que mostra para nós, de fato, a capacidade que a FASU tem de colocar esses meninos no mercado de trabalho e que a medicina veterinária também está seguindo por esse mesmo caminho. São dados aí muito expressivos, né? Enquanto Sim. a gente entra com essa parte da gestão aí sobre a sua condução. Por outro lado, como você mesmo falou, nós temos aí um corpo docente muito forte, muito especializado. Entre eles, quando falamos aí de campo, convidamos aí a professora Paloma. E é muito interessante a nível visual mesmo, por exemplo, te ver atuando. Eu falo isso enquanto comunicação, que a gente acompanha sempre as aulas práticas, que é algo que gera um encantamento, um engajamento muito grande. Então, nesse sentido, Paloma, queria
queria que você contasse um pouquinho como que é atuar, porque além de ser docente, ser professora, você também atua aí no mercado, atua atendendo grandes clientes, grandes projetos. Conta aí um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Rayana, eu queria agradecer o convite. É muito importante, especial para mim estar aqui fazendo parte desse podcast. Falar sobre medicina veterinária é a minha paixão. Eu falo que eu não escolhi medicina veterinária, né? Ela que me escolheu e hoje ela faz parte da minha vida, da minha rotina, como todos sabem. Eu fico muito feliz e gratificante quando todos os alunos, professora, você postou tal coisa, nossa, que legal, me leva junto, né? Eles têm sempre essa interação. A Rafa é uma aluna que já me acompanhou vários locais, já viu várias coisas diferentes. Então, essa ideia de tirar o aluno não só da prática que eu faço diariamente, né, como o Thiago comentou, mas também levar ele para essa outra vivência que eu tenho, que é o campo. Fazem 9 anos que eu trabalho com medicina veterinária, com a parte clínica, cirúrgica, a parte de necrópsia também. E esse tamanhozão aqui, ele faz bastante coisa, né? Eu tenho 1,65 m, que isso às vezes surpreende bastante. Mas a medicina veterinária, ela é muito ampla, como você mesmo citou no começo dessa entrevista, né? Não só essa parte que eu trabalho, que é minha área, mas tem muitas outras coisas para a gente levar também para o nosso aluno conhecer. A ideia da minha disciplina, do primeiro período, os professores ficam até com um pouco de ciúme, mas infelizmente os alunos gostam muito de mim, né? Porque tem essa parte prática todos os dias, eles ficam na expectativa, né? O que a professora vai fazer com a gente no próximo sábado. E isso sempre acontece com o noturno, né? E durante a semana a gente tem o diurno também, então todas as turmas têm também essa prática, seja no noturno ou seja no diurno. E a mesma aula que eu dou no diurno, o noturno também vai receber, então a prática ela é o tempo todo na FASU. Eu entrei na FASU junto com o curso de medicina veterinária, né? Então eu estou acompanhando essa turma aí desde o 6º período, conheço a Rafa quando ela era dos primórdios aí, só uma criança, hoje já está se transformando, que eu falo para eles que a partir do 6º eles viram mais de meio médico, né? Então já são meio médicos veterinários e eu vejo a evolução deles, eu fico muito grata por acompanhar toda essa evolução, fazer parte deles. E a minha rotina, por mais caótica que eu falo que seja, eu amo ela, então faz parte da minha vida, eu conheço grandes empresas, sou muito grata pela FASU, a BCZ, que é uma porta de entrada para outros eventos, né? Eu também faço parte dos plantões que a gente tem aqui nas exposições. Eu sempre trago os alunos também para os plantões. Então, essa expectativa do aluno da FASU, ela é muito grande nessa parte da bovinocultura, que é minha área de trabalho. E outra coisa que eu também sempre falo para eles nunca vão parar de estudar. Eu formei em 2017, eu estudo até hoje, estou no doutorado agora, então eu sempre continuo estudando para buscar e trazer cada vez mais conhecimento para o aluno FASU e também levar eles para o campo, que o slogan que a gente fala é a qualidade de um hospital na sua propriedade. Então, por mais que a gente trabalhe a campo, né, com bovinos, principalmente essa linha de trabalho minha, que é a bovinocultura de elite, que é um mercado que está em grande ascensão, a gente precisa levar uma qualidade, sim, para o produtor. A consulta é um pouquinho cara, mas eu dou resultado, então vale a pena todo esse investimento. E o aluno, ele vê isso e ele quer também fazer da mesma forma. Paloma, só explica para a gente esse tópico da bovinocultura de elite, o que é para o pessoal aí que está ouvindo a gente, que é um tópico bem interessante. A bovinocultura de elite, hoje no mercado, ele é quase um Big Brother, né? Vamos dizer assim, porque ele tá, todo mundo tá de olho nessa bovinocultura, os cantores, né? Que agora são os famosos aí, que tá entrando no mercado. Como você citou, eu trabalho na prova do PENAT, da BCGIL, tem touros que vêm aí de alguns cantores renomados que a gente conhece. Então, o aluno ele fica nessa expectativa, meu Deus, esse touro é do Henrique Juliano, não sei, né? É do Jades e Jadson. Então, isso também, às vezes, cria essa grande expectativa. A bovinocultura de elite, ela é um mercado que está crescendo muito, já está grande, mas vai crescer ainda mais. E é um mercado visual, técnico, né? O marketing, todo esse trabalho. Então, não adianta eu querer levar o mesmo trabalho que qualquer veterinário faz para a bovinocultura de elite. Eu preciso me especializar, né? Preparar para estar apto para atender esse animal, que às vezes é um animal que vale 3 milhões, 2 milhões, então não é uma brincadeira, né? E o aluno, ele também tem interesse nessa área. Então, ele tem que estar preparado para poder atuar nessa bovinocultura de elite, que é o que a gente tem hoje na Exposebu, que vai chegar agora, Expogenética, que é o mercado aí aberto para a bovinocultura de elite. Então, preparar esse aluno para esse mercado de trabalho é muito importante. E o interessante, Rayane, é que a formação que a Paloma oferece para os alunos referentes à bovinocultura de elite, faz com que esses alunos consigam atender o pequeno produtor, o Sim. médio produtor, com a mesma eficiência, né? Então, a mesma qualidade que esse aluno consegue atender o gado de elite, ele vai conseguir atender aquele produtor que não tem tantos recursos, Sim. que não trabalha com um animal
com a genética mais avançada, mas que também precisa de um atendimento de qualidade, porque, afinal de contas, aquele ali é o sustento daquele produtor, né? Então, a gente consegue formar esse aluno para atender desde o topo da cadeia, do animal mais caro, até aquele produtor que tem ali as suas 4, 5 vaquinhas de leite, mas é da onde ele tira o sustento dele, que a gente tem que lembrar que, no fim das contas, Sim, né, é o pequeno e o médio produtor que vai girar, que vai movimentar a grande economia nossa, né? Eu atendo muitas fazendas grandes também, né, que a gente tem aqui na região, e também atendo pequeno produtor. A gente não nega, o mesmo atendimento que eu vou levar numa fazenda grande é o mesmo atendimento que eu vou levar para aquele pequeno produtor, como o Thiago citou. A importância é tratar o animal com devido respeito que ele precisa e salvar mesmo a vida, né, levar ele para um local de bem-estar, levar ele para uma qualidade de vida melhor, seja lá de qual problema que ele esteja passando, né? E também dar esse atendimento ao produtor. Uma coisa também que eu falo com os alunos, a gente trabalha com animal, né? O animal, ele fala, pro veterinário ele fala assim, né? Ele conversa do jeito dele, mas a gente sabe o que ele fala. E a gente conversa com o produtor. Então, a gente tem que saber também conversar com pessoas, saber lidar com pessoas, essa parte é muito importante. É uma coisa que eu também brinco, ninguém faz veterinária por amor. Todo mundo quer usar iPhone, quer trocar de carro. Então, você precisa tratar bem aquela pessoa, que é onde vem o seu salário, né? A gente fala sobre isso na medicina veterinária e eu sempre sou muito aberta a falar com os alunos sobre isso. Eu acho que é importante, sim, falar sobre dinheiro, porque a gente tem uma carreira aí a se seguir, né? Tem boleto para pagar, tem né? boleto para pagar, a mensalidade está batendo na porta. Então, eu sempre levo isso muito para eles, para levar tanto a bovino de elite, o pequeno produtor, ter uma qualidade realmente no atendimento do aluno e no atendimento com pessoas. E o nosso aluno, ele consegue ver essa diferença com que o médico veterinário precisa trabalhar com pessoas de maneira muito prática também. Porque da mesma forma que os nossos alunos, eles têm a disciplina de clínica a campo com a Paloma, no segundo período, que também é um diferencial nosso, os nossos alunos têm um segundo projeto integrador, que é de primeiros socorros e cuidados básicos com pequenos, com a professora Thaís Zambarda, que hoje é referência em clínica de pequenos aqui em Uberaba. E aí, de um semestre para o outro, eles conseguem perceber a diferença da forma com que uma médica veterinária especialista na clínica de grandes e uma médica veterinária especialista na clínica de pequenos se comunica com diferentes proprietários ou tutores quando a gente fala de pequenos animais, né? E eu sempre falo também para os meus alunos para fazer estágio em pequenos. Porque ajuda muito, é muito diferente o mercado de pequenos e você leva aquelas informações para o mercado de grandes. Eu, até o 3º ano de faculdade, eu só fiz estágio com pequenos animais e cirurgia, depois eu me encantei por cavalos e aí mudei a chavinha. Mas é muito importante. Sim. A qualificação e a questão das relações interpessoais também, né? Trabalhar com diversos públicos é muito importante. E agora a gente ouve aí da nossa aluna, meia médica veterinária, Rafaela, que atua no Museu do Zebu, mas já teve uma experiência de outros estágios, né? Uma atuação muito interessante, uma construção muito bacana de currículo. E eu gostaria que você falasse, primeiro, como você escolheu a medicina veterinária da FASU e depois como que foi esse seu processo aí de entrar na BCZ, que é uma associação aí muito visada, né, pelos nossos alunos. Conta um pouquinho aí pra gente como que foi todo esse processo. Sim, gente, então, a maioria das pessoas, quando começa a medicina veterinária, tem esse sonho desde criança, né? Então, desde pequenininha eu quero mexer com animais. Comigo não foi bem assim, foi um pouco diferente. Eu tinha um outro curso de pretensão, estudei bastante para ele, só que aí eu vi que faltava alguma coisa. E aí, quando eu acompanhei meu avô durante o tempo todo, mexendo com animais, no sítio, eu me apaixonava por aquela rotina, mas não tinha visto aquilo ainda como profissão. Quando eu abri o olho para essa profissão e liguei essa chavinha, né, consegui me identificar mais com a área. Infelizmente, quando eu tomei essa decisão, não tinha a FASU ainda aberta, um curso de medicina veterinária. Então, eu fui para outra instituição aqui da cidade, estava super insatisfeita, por conta principalmente disso que os professores trouxeram aqui, que é a prática, a questão da prática. A gente não tinha acesso à fazenda, não tinha essa prática tão fácil. Igual a doutora Paloma falou, mesmo no noturno, a gente desce para a fazenda a hora que for, a gente tem esse acesso muito fácil. E isso é um diferencial da FASU. Então, é como se eu tivesse acertado o ninho, que era a medicina veterinária, mas errado o passarinho. Aí, quando a FASU entrou, né, quando ela abriu essa oportunidade,
eu não pensei duas vezes. Hoje eu faço parte da primeira turma da FASU, né? Estou no 6º período. E ali eu me encontrei definitivamente. Todas as matérias práticas que a gente tem, sempre brilha o olho do aluno, né? Porque é o contato ali com aquele animal que faz a gente crescer. É a mão na massa que faz a gente se desenvolver. Então, hoje eu consigo ver o crescimento que eu tive, coisa que eu não conseguiria ver onde eu estava antes. Então, a FASU abriu essa porta, já fiz vários estágios, tanto dentro da instituição como fora, né? Meu primeiro estágio foi no teste progênie do GIR. Fiz também no PENAT, estive em outras empresas, por exemplo, a Alta, através da FASU, e hoje faço parte do time técnico do Museu do Zebu aqui na ABCZ. Meu trabalho na ABCZ foi um trabalho de formiguinha. Eu comecei como monitora lá no museu, então, trabalhando com as crianças, um volume muito grande que a gente tem durante as feiras. Depois, eu fiz um estágio na recepção dos animais, acompanhando os doutores, né, fazendo todo esse processo burocrático, mas super necessário para as feiras acontecerem. Também fiz parte do plantão veterinário junto com a doutora Paloma. Já trabalhei também no torneio leiteiro. E hoje estou no estágio no Museu do Zebu, que é um estágio mais longo, onde eu tenho aprendido diariamente, né, a trabalhar com o bovino e também com essa comunicação, seja com os proprietários, seja com os técnicos aqui dentro da BCZ, coisa que faz a gente crescer dia após dia. Então, é isso. Meu processo na FASU tem sido só sucesso, né? Atrás de sucesso, muitas oportunidades. E eu sou super grata por estar aqui hoje. E a gente fica, eu acho que a Paloma também deve compartilhar esse sentimento, né? Que a gente fica muito emocionado de escutar isso, que é um relato verdadeiro, não é nada combinado, é o reflexo, de fato, desse trabalho de 2 anos e meio que a gente vem fazendo dia após dia para conseguir colocar no mercado de trabalho um profissional que esteja satisfeito, que seja coerente com o que a FASU prega, né? Sim. Com toda a visão que a FASU tem de colocar profissionais de qualidade no mercado de trabalho. É claro que, como qualquer lugar, a gente não vai agradar todo mundo, né? Ninguém consegue agradar todo mundo. Mas a gente mirou num alvo. E com toda certeza a gente está acertando bem no meio desse alvo. As outras coisas que também são importantes, a gente está trabalhando. A gente vai chegar aonde a gente quer chegar. Afinal de contas, a gente está no meio do caminho só. A gente ainda tem metade de um caminho inteiro aí para poder percorrer. E mesmo estando no meio do caminho, a gente já observa, a gente já entende que a gente está melhor do que muitas outras instituições do país. Com certeza. Né? A gente já está melhor, mesmo estando no meio do caminho, a gente já está muito melhor. Imagina quando a gente chegar no final, né? Que lugar que a medicina veterinária da FASU vai estar. Exatamente. E isso me emociona porque há 2 anos atrás eu imaginava, né? Eu sonhava. E hoje eu já vejo metade desse sonho concretizado. Falta metade, a gente vai chegar lá, porque eu tenho certeza disso, que a gente tem uma equipe fantástica que trabalha com isso. E a gente vê esse resultado. É isso aqui. A gente só está ali na coordenação, o professor só está na sala de aula por causa daquilo ali. Daquilo ali no bom sentido, tá, Rafa? Para ver aquilo ali, para ver essa resposta. A gente trabalha para isso. Sim. Né? A gente não trabalha com outro motivo a não ser ensinar e formar bons profissionais. É isso que move a nossa carreira enquanto docente, é isso que dá prazer para a gente entrar em sala de aula. Os meninos não acreditam, mas quando a gente fala assim, vocês não imaginam a satisfação que é para a gente, enquanto professor, enquanto docente, convidar um ex-aluno nosso para estar junto com nós ali dentro da sala de aula. É a coisa mais fantástica que existe. E escutar a Rafa falando isso, da mesma forma que vários outros alunos falam, Com certeza. é extremamente gratificante. Para o docente, né, para nós, professor, o objetivo maior, eu acho, que é ver o aluno ser melhor que você. Isso. Então, é ver ele É crescer. o puro melhoramento genético. Exatamente. A Rafaela, assim como outros alunos, já falei isso para ela várias vezes, ela é um grande destaque, tanto que para o plantão, por exemplo, para estágio, para ir comigo, tem muita gente que manda mensagem, mas eu confesso que eu seleciono quem eu realmente tenho confiança, porque é meu nome que está na frente, né? Então, a Rafaela é um exemplo apto aí que a gente tem de aluno, de outros alunos também que já me acompanharam,
Mas ela, por exemplo, eu chamei ela para ficar no plantão veterinário e ela ficava ali sozinha, responsável por tudo. Eu confiava absolutamente nela, porque esse é o nível de aluno que a gente busca ter na FASU, né? Um aluno que tenha essa evolução de crescimento, tanto técnico quanto interpessoal, fora o número de pessoas que eu acho que você tem ainda mais apto para falar sobre isso, que a gente conhece nessas feiras, que a FASU proporciona a gente conhecer as grandes empresas, né? Os grandes profissionais aí da área e começa a abrir o mercado de trabalho para esse aluno desde lá do começo. É só para complementar isso que a Paloma falou, essa comunicação que nós temos com o nosso aluno, ela é muito direta, né? A Paloma falou que ela recebe várias mensagens, mas existem alguns alunos que ela confia de fato para poder levar e caminhar junto com ela. E a gente conversa isso com os nossos alunos, né? Que o momento que eles têm que se mostrar bons, se mostrar aptos, proativos, não é quando eles estão fazendo o primeiro estágio. É antes, dentro da sala de aula. Isso. É mostrando respeito com o professor, proatividade nas aulas teóricas, nas aulas práticas, participação em todos os quesitos, ser um bom aluno, né? Porque é esse o primeiro contato que a gente tem com ele. Então, se eu vejo um aluno ali que não está interessado, que quando a Paloma vai para o curral para ter uma aula, ao invés desse aluno estar ali perguntando, questionando, por que você está fazendo isso? Como que faz assim? Se acontecer isso, o que eu faço? Ao invés desse aluno estar tendo esse tipo de comportamento, esse aluno está sentado em cima da cerca, não vai ser esse que vai ir acompanhar a professora ou que vai ser indicado para poder fazer um estágio. E a gente fala isso muito abertamente com os nossos alunos. E eles têm ciência disso. Então, desde o primeiro período, a gente tem essa conversa sistemática e sincera com o aluno. Falou, a FASU ela vai te proporcionar uma série de oportunidades. Sim. Mas A ela vai levar o oportunidade nome está dela. aqui. Exatamente. A oportunidade está aqui. Quem tem que querer primeiro é você, né? E a gente percebe que essas turminhas novas que estão entrando estão vindo cada dia mais com vontade, com força, com responsabilidade, querendo mesmo seguir o passo das turmas mais antigas que a gente tem, que é a turma da Rafa, dos outros meninos que estão no 6º período. É porque as oportunidades precisam ser conquistadas Exatamente. também, né? Exatamente. Existem as oportunidades, mas também conhecimento teórico, aplicabilidade, o que a gente fala também muito das soft skills, né, das habilidades, igual você mencionou a questão do Museu do Zebu. Eu acho muito interessante porque a gente volta novamente na questão de públicos, né? Ao mesmo tempo que durante a feira os produtores estão vindo visitar, também tem as crianças Muitas. das escolas municipais que a gente precisa formular outra fala, outra Sim. dinâmica, né? Inclusive eu lembro, mencionando aqui a jornada da Rafaela, uma visita que a gente acompanhou com uma escola lá dentro da FASU para conhecer, né? Os meninos conhecerem os setores, terem o contato aí com os animais. E é muito interessante porque a gente vê como que é a pessoa na vida, né? Não só a questão de sala de aula, mas na questão ali do contato com os professores, com as crianças. Eu lembro de você pegando os leitãozinhos ali do setor do Ciscal para mostrar para as crianças, né? Porque eles também estão ali numa construção cidadã que é muito importante. Exatamente. Esse projeto que você mencionou, que é a descoberta dos animais, direcionado Da professora pela Dani Matarim. Então, gente, esse projeto é surreal, é muito bacana, porque é um momento onde as crianças, a maioria das crianças, vem para conhecer os animais de fato, para a gente conseguir desmitificar muitas coisas que as crianças acreditam ainda, né? Por exemplo, do leite, que vem da vaca, não vem da caixinha, não fica lá no supermercado. Então, a gente consegue ter essa conversa com eles, abrir a mente deles para conhecer os animais. A gente faz todo esse tour dentro da fazenda escola. Então, eles passam tanto no setor bovino de leite, depois nos equídeos, a gente vai para os bovinos, suínos, enfim, todos os nossos setores, para eles conhecerem os animais. E é um momento ímpar. Assim, as crianças ficam loucas, as professoras também querem pegar galinha, querem tirar foto com leitão. Então, é algo muito legal. É algo para realmente trazerem eles para o que chega na sua mesa, né? De onde vem esse alimento que você está comendo? É daqui. Então, para eles conhecerem toda essa cadeia produtiva que a gente tem lá na FASU com excelência.
E no museu também não é diferente. Lá no museu, o nosso grande público são crianças, adolescentes, né, principalmente durante as feiras. Esse ano a gente tem uma meta bem grande de quantidade de número de crianças, que elas vêm com assim, um brilho nos olhos, sabe? Então elas encontram o museu ali uma oportunidade de conectar com os animais, de ouvir a história, de entender como que esse gado veio chegar aqui no Brasil. Então a gente faz isso com muita excelência, muita responsabilidade, para as crianças levarem esse conhecimento também para casa. Esse fato que a Rafa levantou é interessante, levando para o lado da medicina veterinária. Por exemplo, tem tutor que é uma criança. Eu atendi uma criança, era um menininho de 4 aninhos que era dono de um cavalo. E ele era o meu cliente, então eu tenho que atender Conversar aquela com ele, criancinha para conversar com ele. Da mesma forma que eu atenderia lá um adulto que tem 100 mil cabeças, né? Tem que explicar para a gente saber essa interação. E esse fato de trabalhar com criança, né? O médico veterinário é o sonho de toda criança. Aí já vou atender meu bichinho de pelúcia, né? Vou fazer esse trabalho. Pega o cachorrinho ali, vai atender o cachorro. E essa criança que eu atendi, que era um tutor de um cavalo, ele era super exigente. Eu tinha que explicar todo o processo que eu estava fazendo para ele. Um mini chefinho, mas foi uma interação muito legal. E o respeito que essa criança tem pelo animal, né? Também aí começa a crescer e aparecer os médicos veterinários, que é um fato legal para a gente trabalhar, para aprender a conversar. Então, essa área de trabalho com crianças também é muito interessante para a gente levar e se construir, né? Como pessoa e como profissional para trabalhar na área. É muito interessante. E, pessoal, aproveitando o tópico da feira, né, as feiras aqui da BCZ, a gente já mencionou um pouco a associação, mas não teria como deixar de abrir um parêntese sobre a Expo Zebu, a maior feira zebuína e mundial, que é um momento ímpar. E quando nós pensamos em Expo Zebu, geralmente vem a visão pecuária de início, né? Mas é algo muito mais amplo no sentido de mercado profissional. Eu digo, por exemplo, enquanto jornalista, é um momento incrível, alta produção de demandas, de pautas, a gente recebe estrangeiros, é um momento muito singular. E eu queria que vocês falassem como que é esse momento para vocês, dentro das suas respectivas áreas de atuação. Professor Tiago, enquanto esse viés de gestão, de coordenação, né? Porque não é fácil trazer os alunos para essa aula extramuro, é incrível, mas por trás tem todo um processo administrativo. A mesma coisa com a professora Paloma, que além de dar aula, ela também tem os atendimentos dela, uma rotina caótica e que ela habilmente consegue conciliar tudo. E você, expectativa agora para mais um ano de Expo Zebu, como que tá aí esse momento? Fazendo estágio e tendo aula também, né? Que não é nada fácil para trabalhando, estudando, é muita coisa para conciliar. Então, Raiane, a Expo Zebu, além de ser uma grande oportunidade para os nossos alunos estagiarem, né? Como eu falei anteriormente, todas as vagas de estágio nas mais diferentes áreas, que vão desde a recepção dos animais, Museu do Zebu, Torneio leiteiro, né? São várias áreas. A gente tem todo um viés educacional acontecendo aqui também, né? Durante a feira, que esse ano está acontecendo, né, do dia 25 de abril até o dia 2 de maio, todas as nossas aulas de todos os cursos vêm para dentro da feira. Todas, 100% das aulas. Então, esse ano nós temos aí uma semana de aula com todos os nossos alunos aqui. Eu gosto de falar que durante essa semana a FASU, o nosso campus lá, ele vira um deserto. Porque não tem ninguém, não tem professor, não tem aluno, mas vem aqui para o parque e está todo mundo aqui, né? E é uma operação gigantesca que a gente tem que fazer. Porque nós temos aí quase 1.300 alunos, um corpo docente com mais de 90 professores, e organizar esse povaréu de gente, tudo, para estar aqui de tarde e de noite. Porque, como a Paloma falou, tudo que a gente oferece para um turno, a gente oferece para o outro. Todas as oportunidades que os alunos do diurno têm, os alunos do noturno também têm. Então, se os nossos alunos do diurno vão ter aula uma semana aqui dentro da exposição, os nossos alunos do noturno também vão ter. Então, a gente tem que organizar tudo isso aqui, né? Ano passado, né, na última feira, foram mais de 150 aulas realizadas aqui dentro, né? Com as mais diferentes temáticas. Os nossos professores, eles se organizam de uma forma muito bem estruturada para gerar para os nossos alunos uma forma diferente de aprendizado, né? Sair, de fato,
da nossa rotina, da rotina FASU, que é a aula teórica dentro de sala de aula e a aula prática que nós proporcionamos para eles, e trazer uma aula diferente dentro de uma exposição, da maior exposição de zebu do mundo, né? Qual instituição tem essa oportunidade de trazer 100% das aulas para dentro de uma exposição que é mundialmente vista? Então, esses alunos, eles têm aí aulas desde bem-estar de animais de produção que estão submetidos a uma exposição, até aulas de termografia, aulas de melhoramento genético, aulas de reprodução, aulas de sustentabilidade. A FASU tem o curso de psicologia que faz um trabalho fantástico com os profissionais que estão ali na lida diária com esses animais. Então, é assim, é uma coisa gigantesca, né? É um evento que, para nós, enquanto docentes, enquanto coordenadores, dá bastante trabalho para organizar. A organização começa, para a feira desse ano, começou no ano passado, né? Então, em dezembro, antes da gente sair de férias, eu já estou lá falando com os professores, tá chegando, vamos começar a organizar, vamos começar a pensar nos temas que a gente vai oferecer para esses alunos, porque tem que juntar os alunos, montar os grupos, juntar os professores em duplas, porque ainda são aulas compartilhadas, o que enriquece ainda mais, né? São professores de diferentes áreas trabalhando junto, gerando mais conhecimento, gerando mais discussões, e que no fim das contas o nosso aluno vira e fala assim, no começo, né? Não, tem aula lá na exposição, tem aula lá. A hora que começa... Aí eles viram pra gente e falam assim, valeu a pena. Foi diferente. É uma discussão que a gente não ia ter dentro de sala de aula, uma discussão que a gente não ia ter lá na nossa prática, uma visão completamente diferente, né? Às vezes, uma oportunidade única para alguns alunos de conseguir ter um contato mais próximo com o gado de elite, que é o que tem aqui dentro da feira, né, durante esse momento. Então, é uma oportunidade única que a gente consegue oferecer para esses alunos, né? É muito satisfatório quando a gente anda aqui e vê aquele mar de alunos nossos, né? Com as camisetinhas azul, todo mundo igual e andando para todo lado que você olha, tem um aluno FASU ali carregando o nosso nome, carregando a nossa história, e é muito bom ver isso. É muito bom. A gente agradece imensamente a ABCZ por abrir as portas da feira propriamente dita, para a gente poder trazer os nossos alunos e os nossos docentes para cá, né? É uma semana aí de muito conhecimento gerado, compartilhado, é oportunidade que os nossos alunos têm de, além de aprender, fazer novos contatos, né? Muito aluno nosso sai dessa semana de aula aqui com oportunidades de estágio, né? Com contatos mesmo que futuramente podem gerar outras oportunidades. Então, a gente trabalha firme, a gente peleja aí, não é o antes de tudo acontecer ali, são pelo menos 4, 5 meses aí de muito trabalho para uma semana de evento, mas que no fim das contas a gente sai ali, né? Moído, com os pés cheios de bolha, de andar para tudo quanto é lado, subindo e descendo aqui dentro do parque, mas extremamente grato de ver na cara do nosso aluno que valeu a pena, de escutar o feedback, né? Professor, foi muito bom, valeu muito a pena, esse ano foi melhor do que o ano passado. Isso. Que é o que a gente quer, né? Esse processo de evolução, que todo ano a gente consiga superar o ano que foi, né? A gente não está ali para manter a média. Média para nós não é um objetivo. A gente sempre quer superar aquilo, sempre estar melhor do que o ano passado, sempre trazer assuntos, momentos, práticas inovadoras para os nossos alunos e caminhando. Todo mundo junto. E é isso. Bom, como o Thiago falou, né, exposição, o nome por si só já diz, né,
é uma exposição, então o criador ele fica muito feliz quando o aluno vai lá conhecer, ele trouxe o animal para ser exposto, a empresa trouxe o produto para ser exposto. Aqui na feira a gente tem o CRMV, que voltando aí para a medicina veterinária, vem o pessoal do CRMV para apresentar, e o aluno nem sempre ele tem esse contato de conhecimento, que é o conselho que rege a medicina veterinária. Então, essa oportunidade de trazer o aluno para a FASU, né, para a exposição, ela é muito grande, porque a gente leva esses alunos nos stands, é o networking que começa ali, né, desde das primeiras etapas. Em relação à minha rotina, né, como funciona aqui tudo isso, não só com as aulas docentes, mas também a parte que eu trabalho na feira, né, faço parte aí do corpo de veterinários que vão estar participando da Exposebu, é muito gratificante também. Eu falo que meu dia tem 72 horas, mas está tudo bem. Tudo certo. A gente resolve, dorme um pouquinho ali, dá tudo certo. Mas esse dia de 72 horas eu diversifico bastante nos atendimentos, né? Também essa parte da feira dos criadores que fazem parte, são meus parceiros, então eu presto também esse serviço e também faço a parte de docente, que a gente direciona os alunos para cá. E, querendo ou não, esse acesso fácil, né, vamos dizer assim, que eu tenho com os criadores, eu consigo levar os meus alunos, às vezes, para conhecer um stand muito legal, né, que conhece o proprietário, contar aquela história dele. E uma coisa também, Rayane, que eu falo para os alunos, os meus pais não têm fazenda. Ninguém tem terra nenhuma ali. Minha irmã, ela é química, ela é toda patricinha, ela odeia mexer com essa parte. Então, às vezes, o aluno vê, mulher, principalmente, né, nesse mercado de grandes animais, como que eu cheguei ali. E é o networking, é indo em feira, conhecendo ali, vi que realmente era essa área que eu gosto, eu fui estudar e me aperfeiçoei nessa área, e um proprietário indica o outro, e aí a gente vai chegando nesse mercado, que é o que eu falo para os alunos. Não é porque ele não tem, né, o pai não tem uma fazenda, ele não veio dessa linhagem, que ele não pode seguir esse mercado de trabalho. A qualificação vai levar ele onde ele quiser. Então, se ele quiser trabalhar lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, basta ele ir atrás desse objetivo, né? Esse networking, essa feira, por exemplo, que é a Exposebu, que é a nossa maior abertura, é um grande mercado para o aluno trazer. Então, montar essas aulas aqui dentro, associar essas aulas com a minha rotina, não só para mim como profissional, mas para aquele aluno, ela é muito grande para ele trazer conhecimento para dentro dele mesmo e também para fazer esse networking, conhecer essas pessoas, né? Aqui, a Exposebu é totalmente bovinocultura de elite, então ele vai conhecer realmente esse mercado de trabalho. O ano passado, eu tenho uma ex-aluna da outra instituição, que ela é dona da Porangaba, que é o Sim de Porangaba, né? O que a gente fez foi o ápice das aulas. Não sei nem se o Thiago viu isso, mas eu levei os alunos lá dentro e ela tem um touro que ele é um cachorro. Assim. Todo mundo montou em cima do touro, só para você ter noção, na feira, e foi o ápice dos alunos, assim, achar o máximo, tirando foto com esse touro. Até eu só não subi porque eu quebrei a perna, né? Então, melhor não arriscar. Melhor evitar esse risco. Mas, então, esse contato, essa interação do aluno, ele fica muito feliz, além do conhecimento técnico, a gente leva para um outro ambiente, né? Sair do quadro branco, sair ali daquela região do curral e trazer mesmo conhecimento técnico e essa interação na exposição, e é uma grande oportunidade para o aluno. Com certeza. Aí, quando vocês verem um mar de gente andando, pessoal, somos nós, tá? Sim. É muito bacana, porque é nesses momentos que a gente conhece pessoas, que a gente faz esse network para depois colher o fruto disso. Então, quando eu entrei aqui no Museu do Zebu, eu já conhecia várias pessoas, porque eu acompanhei muita gente durante essa trajetória. Então, acaba que fica um lugar mais familiar, mais tranquilo da gente caminhar juntos, né? Durante as feiras, acaba dando aquela preguicinha no começo. Nossa, vou andar demais. Você já arrumou sua bota? Você já arrumou sua bota confortável? Chapéu. Exatamente. Mas é uma oportunidade única. Eu acho que a gente que mora aqui em Uberaba acaba esquecendo da magnitude dessa feira. Sim. Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, é um evento muito esperado, muito planejado. A gente tem essa oportunidade, precisa agarrar mesmo, fazer acontecer as aulas, interagir com os professores, interagir com os proprietários, com os tratadores, porque eles vivem o que a gente quer viver um dia. Então, é uma oportunidade única, não passa vontade, vem usar nossa blusa também, vamos andar junto, que as portas estão abertas, né, gente? Como a Rafa comentou, né, a gente que está aqui em Uberaba, às vezes não fala Exposebu, né, abril, maio, vai ter show esse ano, não vai, pensa só nisso, Gustavo né? Lima. Vai ter outro show ali, aqui, mas quem está de fora, às vezes esse ano já está se preparando para o ano que vem, os hotéis estão todos lotados, né, a gente vê o aeroporto cheio de avião, então é uma feira muito grande, então a visão
repercussão que esse aluno tem nessa oportunidade de entrar nessa feira, graças à FASU, é muito grande. É uma coisa assim de magnitude realmente internacional, que a gente tem muito gringo que vem aqui durante a feira, então conhecer também essas pessoas. Às vezes tem até a oportunidade de ir para uma fazenda fora, né? A gente, esses tempos, o ano passado, teve um aluno que era da Jamaica, se eu não me engano, que estava de estágio no Penat lá, fazendo estágio com a gente na FASU, então já aprendeu inglês ao mesmo tempo ali, que vai fazendo para essa prática. Então a Exposebu é uma feira que ela abre grandes oportunidades e o aluno ele é muito grato por estar nessa feira também, assim como nós do corpo docente. E não só, prof, para fazer em relação às aulas, né? Mas também para compor os estágios. Sim. Então, a gente também faz parte daquela feira, a gente se sente pertencente, né? Porque eu tô ali no torneio leiteiro, porque eu tô ali na recepção, na ultrassonografia da glândula mamária. Então, várias coisas que a gente tem a oportunidade de integrar e fazer parte daquilo enquanto aluno. E o estagiário faz parte também da feira. Sem o estagiário não acontece ele é um colaborador, feira, né? Ele é um colaborador. Sim, por mais que a gente tenha o contrato, se eu não tiver o estagiário, eu não consigo fazer todos esses braços das 72 horas. Então, eles também são meus braços, né? Assim como todos os setores. Todo profissional, ele fala, não vai ter estagiário? Quem que vai ser o estagiário, né? Porque o estagiário ajuda muito a gente. A gente tem o nosso valor, né? Sim. Demais da conta. Puxando o gancho pro que a Paloma falou, né? Que a feira, ela é realmente uma feira internacional que atrai um público de vários cantos do mundo. A FASU, ela tem uma participação também muito bacana nisso. O nosso alunado, ele também é extremamente diverso, né? Nós temos alunos aí de praticamente todos os países da América Latina. E esse aluno nosso, ele também está ali dentro. Ele também tem oportunidade de ter esse contato, de ter o contato com o produtor. E dentro da ABCZ existe o Brazilian Cattle, né? Que faz um atendimento mais específico para esse produtor estrangeiro. E aí os nossos alunos estrangeiros, né? Eles que salvam falam muito, que falam, né, o espanhol aí, que é a língua nativa deles. Eles estão ali dentro, você chega ali no recinto do Brazilian Cattle, é aluno FASU de cima a baixo e conversando com esses produtores, organizando as visitas que esses produtores fazem às empresas de genética, de melhoramento, de reprodução aqui de Uberaba, acompanham esses produtores nas visitas, né? Quando eu estava lá na outra empresa que eu trabalhava, foram 3 visitas que a gente recebeu lá, todas guiadas por alunos nossos da FASU. É mais uma satisfação gigantesca, né? Você está ali num outro trabalho e vê um aluno seu acompanhando uma comitiva de estrangeiros ali, e explicando e traduzindo e se posicionando ali como um profissional mesmo. De fato, você olha assim, rapaz, na sala você não é desse jeito, né? Aí chega aqui e você vê que a postura do aluno muda. Sim. Ele entendeu o que ele está fazendo e o lugar que ele está. Ele entende como ele tem que se comportar. E é isso que a gente quer, né? Então, para todo canto realmente que você olhar aqui dentro da exposição, você vai encontrar um aluno da FASU aqui dentro, você vai encontrar um docente, você vai encontrar um coordenador descabelado, correndo de um lado para o outro. Mas é muito satisfatório, é muito gratificante. É muito bom. É o que brilha os olhos, né? E retoma novamente o que a gente comentou, de ser uma formação completa em vários sentidos. E nós temos tempo, né? Infelizmente, porque o assunto ele poderia render muito mais, mas para a gente já caminhar para o encerramento, eu não poderia deixar de mencionar também alguns outros aspectos da formação do curso de Medicina Veterinária da FASU, que é muito interessante. Um deles são os projetos extensionistas, que é fundamental para a formação universitária. E voltando à questão da medicina veterinária, nós temos um projeto interessantíssimo, conduzido pela professora Thais Zambarda, que é o PET Terapia, que ele é voltado aí para a oferta da terapia assistida por animais para crianças dentro do espectro autista, em uma ONG aqui de Uberaba. Então, já é uma atuação, né, uma vivência ali, uma outra aplicabilidade da profissão, que é muito interessante e que entra também dentro da questão da psicologia, que nós vamos falar, aprofundar em um outro episódio, que é muito interessante, né? E além da formação extensionista, né, a faculdade, além do espaço ali do campus, que colabora, né, com uma prestação de serviços,
A gente teve também, ano passado, a questão da atuação na campanha de vacinação Isso, antirrábica de cães e gatos, Uhum. que é muito importante também, porque a gente volta à questão das zoonoses, né? Que é Isso. uma questão de saúde pública Sim. humana também, né? E junto ao município, dentro da campanha do Estado, teve essa atuação aí dos nossos alunos, que foi muito interessante de observar. E um outro tópico que eu aproveito para até parabenizar, né, a medicina veterinária, o curso, que é a questão da produção dos eventos. A gente tem um diretório acadêmico muito Fantástico. atuante Ativo, e é né? Criativo. muito criativo. A gente teve Vet Conecta, Bootcamp, workshop, a costelada, né? Porque também a vida não é só Não é só estudar. Não é só estudar. E não poderia deixar de mencionar. E para a gente fechar, eu gostaria que vocês deixassem um recadinho ali para aquele futuro potencial aluno, aquela pessoa que ainda está em dúvida em relação à medicina veterinária, tendo em vista aí essa formação acadêmica, pessoal, profissional, uma formação cidadã, né? Então, Tiago, vamos... Antes de eu fazer esse convite, eu não posso Aham. sair daqui sem agradecer realmente os nossos alunos do DA. A Rafa foi aí o primeiro DA diretório. que a medicina veterinária teve. E foi o grupo dela aí que deu o start, que mostrou realmente a cara da medicina veterinária para Uberaba e para fora de Uberaba. Porque o que esses meninos do primeiro DA fizeram foi um trabalho assim Incrível. incrível, fantástico. E aí falaram que saíram porque não me aguentavam mais, né? Mas eu acho que não era por causa Mentira, disso, não. gente. Mas aí chega a segunda turma, né? A nossa segunda turma de DA aí. São meninos novos, com uma energia assim que às vezes você tem que dar uma segurada, porque eu faço, senão eles vão Calma, botar gente. fogo ali naquela escola. Os vídeos deles são Os Ótimos. melhores marketing. Mas a frase quando eles entraram foi: vocês pegaram um trabalho nessa altura aqui de qualidade. Eu não aceito a qualidade desse trabalho diminuir. E esses meninos garraram isso com tanta força que agora a gente tem que chegar nisso e falar assim, gente, calma. Vai Pode devagar. diminuir. Né? A gente tem o quê? Um mês e meio de aula. A gente já teve o bootcamp em um mês e meio. Antes das aulas, A né? gente já teve o bootcamp antes das aulas começarem. O Vet Conecta. Já estamos planejando um outro evento para junho. Então, assim, eles não param. Se isso deixar aí. solto, eles vão fazer coisa todo mês, toda semana. E isso é muito bom para nós. Né? Isso é muito bom, porque a gente traz profissionais de fora, a gente valoriza o nosso professor que está ali dentro. O Vet Conecta, ele é um evento que a gente faz exclusivamente com os nossos professores, para o nosso professor mostrar uma outra visão que ele tem do mercado de trabalho, mostrar outras expertises que ele tem, né? E tem o workshop que a gente faz agora no próximo semestre, que é o nosso evento, já rotina nossa, né? Já está muito bem consolidado, que é o evento em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, que aí a gente traz médicos veterinários de fora, e só mini curso prático para esses alunos nossos e, assim, com uma resposta muito bacana também. Todos os cursos lotados, os meninos querendo mais e aproveitando. No último workshop, a gente teve que chegar ali e falar assim, já deu 7 horas. Os funcionários da fazenda precisam ir embora, né? E os meninos, não, só mais uma pergunta. E é muito bacana. E tem que né? acelerar que as vagas elas esgotam assim, né? Aham, A gente exatamente. agora eu vou fazer parte do próximo, que é o Vet Conecta, e o Thiago me falou, professora, pode abrir mais 10 vagas, né? Porque já tinha Acabou. esgotado, então é muito rápido. E o aluno ele fica muito na expectativa de participar, né? Ele quer fazer tudo, então é muito interessante. E graças ao DA, a Rafa fez parte, agora a gente tem os meninos que estão agora, e qualquer frente. coisa que você pede para eles, assim, eles já resolvem o problema. Rapidão. É muito bom. Então, para quem está nos escutando aí, que tem vontade de se tornar um médico veterinário de excelência, né? A Fazoela está de portas abertas para você vir conhecer, vir conversar com a gente, conversar com os professores, trocar uma ideia com os alunos para saber mesmo de fato, né, se tudo isso que a gente fala é
o que a gente está falando real, mesmo né? de verdade, Sim. se é real ou não. E a gente gosta disso. A gente quer que esses futuros alunos conversem com os nossos alunos, porque às vezes, né, o pessoal fala, não, isso é papo de coordenador, é papo de professor para querer fazer você ir para a instituição. Converse com os nossos alunos que estão ali, né? Vocês vão ver que o que a gente mostra, o que a gente fala, é o que a gente faz, né? Então, venham conhecer a FASU, venham conhecer o curso de Medicina Veterinária. A escola está de portas abertas. Vamos receber vocês com muita felicidade. Vamos tomar um café, vamos conversar. E é com esse mesmo alto astral aqui que a gente vai receber vocês a todo momento e a qualquer hora. Exatamente. Dando um gancho nisso que o Thiago falou, né? A FASU tem aquele sistema de tour, né? Que a gente fala do trenzinho, todo esse Verdade, sistema gente. que é muito interessante. Então, se você é aluno aí tem dúvida de conhecer, né? Existe mesmo uma fazenda dentro da cidade de Uberaba? Existe sim uma fazenda em alta produção, na agronomia, zootecnia, todas essas áreas que a gente tem de curso, na medicina veterinária e também as provas acontecendo. Então, vem conhecer a FASU, marca uma visita ali, né? Vai lá com a Laura, vai dar uma volta de Onix, vai ver se vai ser realmente isso aí que a gente está falando que tem aqui nessa faculdade. Realmente tem isso tudo nessa faculdade. O corpo docente, ele é muito formado. Vai ser um prazer para eu estar com vocês, né? Que vocês quiserem conhecer esse curso de medicina veterinária. Ensinar vocês faz parte da minha rotina e da minha escolha de vida. Então, passar conhecimento também é muito orgulho, muito gratificante como docente, transmitir tudo que eu conheço. Então, não adianta eu saber o que eu sei e guardar para mim e vai ser isso mesmo. Então, a FASU está aberta para você que quer conhecer o curso de medicina veterinária. E a fazenda é, sim, dentro da cidade. Dá para ir de pé, de bicicleta, dá para fazer tudo ali, seja no diurno ou no noturno. Exatamente. E se tornar um profissional completo, né? Não só a bovinocultura, não só os grandes animais, a gente também tem todas as disciplinas de pequenos e também disciplinas de inspeção, que eu me apaixonei, gente. Então, realmente sair da FASU como uma profissional completa. Não passa vontade, vem fazer parte do nosso time, vai ser uma honra conhecer vocês, ser veterana de vocês. Então, contem com a gente. É isso. Pessoal, foi uma alegria receber vocês. Muito obrigada por terem disponibilizado esse tempinho para estar aqui junto no FazuCast. E muito obrigada para você que assistiu até o final. Estamos na 2ª temporada do FazuCast. Esse foi o episódio sobre a medicina veterinária. Vem para FASU. Isso aí, vem ser FASU.